Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Aqui na tela eu tenho tenho os meus livros, né, todos eles disponíveis à venda aqui no Clube de Autores. Mas o que eu vou conversar nesse vídeo tem tudo a ver com este livro aqui, Educação Financeira para Jovens Sardinhas. É um livro onde eu ensino educação financeira voltado para um público que realmente é completamente zerado em educação financeira. A partir dos 12 anos de idade já dá para compreender e acompanhar bem o livro. Serve para adultos, serve para pessoas mais velhas. E muito do que eu falo nesse livro é para ensinar as pessoas a evitarem erros, como o que eu vou mostrar agora nesse vídeo. Bom, isso aqui é uma tabela, claro, né? Todo mundo está reconhecendo aí. Eu vou aumentar a tabela, porque eu acho que não dá para vocês verem direito. E aí, vou ajeitar isso aqui e já volto. Prontinho. Tabela ajeitada de forma que vocês consigam enxergar. A tabela não é muito simples, porque tem uma opção de coisinhas aqui, mas a gente vai passo a passo por ela, explicando tudo direitinho. Qual é o lance? O lance é o seguinte: um dos sonhos máximos das pessoas é comprar um carro. Tá? Geralmente é um carro zero. É assim, o sonho de consumo, especialmente de muitos homens, várias mulheres também, mas os homens em especial têm isso na cabeça. E muitas famílias chegam a um certo ponto que costumam ter dois carros. Tá? Famílias de classe média costumam ter dois carros. E aí entra aquele negócio de fazer assim, pô, como é caro comprar um carro, as pessoas financiam. E aí é que vem o negócio. Será que vale a pena? Qual a taxa de juros melhor para você fazer o financiamento do carro? Aonde compensa, onde não compensa? Vamos falar nisso aqui agora. Eu peguei quatro valores de carro que vão desde os modelos mais baratos. Tem modelos aqui um pouquinho mais baratos, por 60 e poucos mil, mas eu resolvi fazer aqui pelo apanhado. 75 mil, 90, 100, 130 mil. Isso não abarca todos os carros no mercado brasileiro, claro que não, tem carros muito mais caros do que isso, mas dá um parâmetro para a pessoa poder mais ou menos se localizar. Aí, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar e ver que esse é o preço do carro. Tá? Então você vai lá na loja, paga. Se você tiver o dinheiro à vista, você paga esse dinheiro à vista. A maior parte das pessoas não compra um carro à vista. A maior parte não. A imensa maioria não compra carro à vista. As pessoas compram carro financiado. Mas antes de chegar na parte do financiamento, nós vamos ver quanto custa ter um carro no ano, no primeiro ano. Ou seja, você comprou o carro, agora você vai sair com ele de dentro da concessionária. Nessa hora que você sair com ele de dentro da concessionária, o custo do carro, que era esse, passa a ser esse. Por quê? Porque ele deprecia. Se você tirou o carro de dentro da loja, pode ter uma semana que você tem o carro, um dia, 2 dias, 3 dias. Ele tem a depreciação do primeiro ano. Essa depreciação é pelo simples fato de que o seu carro agora não é mais zero. O seu carro agora ele já teve um proprietário e ele vai ser vendido para um próximo proprietário. Então já não é um carro totalmente zero quilômetro. Então essa depreciação ela gira em torno de 20%. Alguns lugares dizem 15, alguns lugares dizem 30, eu fui mais ou menos por 20, é um preço que a maior parte dos contadores utiliza. Então você perde 20% do valor, esse valor, imediatamente ao tirar o carro da loja. Tem o IPVA, que você também é obrigado a pagar, para poder emplacar. Aqui ainda tem o custo de emplacamento e tal, mas é muito baratinho. Ali é cento e poucos reais, dentro desse universo de dinheiro não é muita coisa. E tem o seguro, quem comprou um carro zero não deixa de pagar um seguro. O valor do seguro também varia, não tem um número fixo. Não tem um número 100% fixo, porque varia de acordo com a faixa etária, varia de acordo com o seu histórico de acidente. Então, por exemplo, um cara de 18 anos que recém tirou a carteira vai ter um seguro muito mais caro do que uma senhora de 60 anos que tem um histórico imaculado, ela nunca teve acidentes. Então, isso varia bastante. Eu peguei aqui um preço mais ou menos médio, de acordo com as tabelas que eu procurei. Procurei uma opção de tabelas e o pessoal fala mais ou menos ali em torno disso. Então, botei aqui um preço mais ou menos médio. Então, o custo do primeiro ano é o custo do carro mais a soma dessas coisas. Tá aqui, ó. Quanto custa o teu carro no primeiro ano? No dia primeiro ano não quer dizer que é lá no final do primeiro ano. É na semana que você tirou ele da loja. Tirei ele da loja uma semana. Ele valia isso. Ele tinha, valia não, ele tinha te custado isso, agora ele te custou isso, tá? O valor é inversamente proporcional a isso, é quanto que ele diminui. Mas eu não vou botar isso aqui. Aí eu procurei também os financiamentos. Quanto que estão custando hoje os financiamentos de carro? Isso aqui também varia bastante. Eu peguei preços mais ou menos médios dentro do que eu vi. Tá? Esse primeiro valor aqui é se você der uma entrada razoável no carro. E esse segundo valor é se você não der entrada nenhuma. Tá? Então, se você financiar o valor todo,
E nem sempre a pessoa consegue. Tem bancos ou financeiras que não financiam tudo. É obrigatório dar uma entrada. Mas alguns financiam e eles cobram uma taxa mais alta. E se você der uma entrada boa, uma entrada razoável, eles te baixam os juros e aí você consegue esses financiamentos. Esses juros também variam bastante. Eu peguei aqui valores médios só para a gente ter um ballpark, ter uma ideia mais ou menos quanto custa. E aí, aqui está a prestação por mês, tá? Que você paga nesse carro. Aí você fala, poxa, mas por mês varia de acordo com o prazo. Eu botei, isso aqui está em 1% ao mês, eu botei o valor da prestação. Para quê? Para a gente poder ter uma ideia do quanto que a gente vai poder fazer de aplicação do outro lado. Então, custaria isso aqui por mês, mais ou menos, para você pagar a prestação do seu carro, ok? Dependendo do valor do carro, tal, isso aqui. Aqui do lado eu tenho a taxa Selic, que é a taxa de juros atual. Tem o preço da gasolina, é um preço médio, porque no Brasil isso varia um pouco, mas mais ou menos isso aqui. E eu botei que os carros façam 12 km por litro. Obviamente que tem carros aí que fazem muito menos do que isso. Tá? Fazem muito menos, faz 8, faz 7, depende. E, em compensação, na estrada ele faz mais. Então, na média, botei aí 12. E esse é o preço da gasolina, que divide isso por isso, dá isso aqui. E aqui também eu botei o preço do custo do Uber. Tá? Varia de cidade para cidade. Tem lugares que estão R$ 1, tem outros como em São Paulo que é bem mais caro, 1,55. Então, no preço médio, botamos aí 1,30 para facilitar para todo mundo. Bom, agora nós temos quanto custou o carro no meu primeiro ano, quanto é o financiamento e quanto que ele custa, quanto que custam as coisas que eu uso para o carro. Né? Aqui também no cantinho tem quanto que o de IPVA eu vou pagar para cada um desses carros aqui. Ó. Eu botei as letrinhas para não ter que botar o valor. Nos próximos tempos, então se eu financiei em 48, 60 e 72 meses, que é o que a maioria faz. Então, eu botei aqui quanto que você vai pagar. O primeiro ano já está aqui. Aqui é pelo que falta. Você ainda vai pagar de seguro mais IPVA esses valores de acordo com o valor do seu carro. Então você tem que, no final das contas, o custo vai ser isso mais isso, ok? E eu não estou contando aqui a desvalorização anual do carro, porque ele depois, quando você tira ele da loja, ele perde já de imediato em torno de 20% do valor. E ano a ano ele vai perdendo em torno de 5%, mas isso varia muito de modelo para modelo. Tem alguns modelos que têm uma desvalorização muito baixa e outros têm uma desvalorização absurda. Como isso é difícil de quantificar, eu não botei. Simplesmente é como se o carro não desvalorizasse. Ele perde aqueles 20% iniciais e depois não perde mais nada. O que é irreal. Mas pelo menos a gente tem uma noção aqui das coisas. A ideia é ter uma noção do negócio, não é ter os números precisos. Bom, quanto que eu dei de entrada nesses carros? Se eu fizer o financiamento, eu fiz um financiamento aqui em 48 vezes, sem entrada e com entrada. A entrada eu botei de R$ 30.000. Por que isso? Dá quase a metade desse valor e um valor razoável em relação aos outros. Não é muito quando você chega em 130 mil. 30 não é tanto. Mas para também manter uma homogeneidade na coisa, eu botei a entrada de R$ 30.000. Quando eu financio 48 meses sem entrada, um carro de R$ 75.000, lembrando que já na primeira semana ele não custa 71, ele custa, melhor, 75, ele custa 96. Não vamos entrar nesse mérito por enquanto. Eu vou pagar, no final das contas, R$ 108.000. Se eu tiver dado a entrada, dado que os juros são menores, eu vou pagar menos. Vou pagar um pouco menos. Dei a entrada, vou pagar 91 mil. Mas é bastante mais do que isso. Ok? Bastante mais do que isso. Aí eu fiz isso tudo para todos esses carros. Aqui ó, tem a soma dos custos. Esses custos. Para você poder ter a ideia. Então, se você quiser saber, bom, eu pagando ele sem entrada, tem esses custos aqui, mais estes que não estão incluídos. Tá bem? Porque vai variar de acordo com o mês. Eu não somei isso aqui. Podia ter somado, mas acabei que não lembrei de fazer a soma. Então tem esse custo, que é do primeiro ano, mais esses. E eu acredito que boa parte das pessoas fica com o carro enquanto está financiando. Muitas vezes o cara chega ali, vamos dizer, ele financiou em 48. Mas chega com 3 anos, o cara já troca o carro, refaz o financiamento e vai adiante. Muita gente faz isso, muita gente leva até o final, fica com o carro, dá esse carro de entrada e assim o cara vai fazendo. Supondo que o cara vá até o final, ele vai ter que pagar isso aqui. Todos esses valores. Observa que um carro de 75 mil, ele aumenta bastante, cara, de valor. Tá? Ele aumenta bastante de valor.
É muita coisa. Se você soma o custo inicial, então, ele vai para 129 mil já no primeiro ano, tá? Somando aqui fora isso. É bastante coisa. Então observa que se você tem um carro de 130 mil, você vai chegar a pagar 280 mil reais se você financiar esse carro em 72 meses. Se você financiar em 5 anos, você paga 100 mil reais a mais. Só no financiamento. Fora os custos. Mas aí os custos todo mundo vai pagar em qualquer carro. Ora, então se você observar aqui, olha como o custo. Esse é o custo da aquisição. E aqui tem o custo inicial, aquele que a gente falou. Quanto é que fica mais no primeiro ano? Bom, vamos lá. Se ao invés de eu fazer isso aqui, ao invés de eu financiar o carro, e se eu pegar a grana, eu não tenho a grana, tá? Eu não tenho a grana. Talvez eu tenha os 30 mil, eu fiz aqui com entrada e sem entrada. Pego o dinheiro, aplico o dinheiro, tá? Num investimento qualquer que me pague a Selic, tá? Existem investimentos que pagam mais do que isso. Alguns também pagam menos. Eu botei a Selic, porque na média é o que talvez você consiga. E aí eu botei o dinheiro sem a entrada e com a entrada. Observa que sem a entrada ficou mais grana. Por quê? Porque a prestação, o dinheiro que o cara está investindo é a prestação. Ele pega o dinheiro que ele pagaria na prestação e aplica por mês. Tá bem? Então foi a conta que eu fiz. Se ele fizer isso durante esses 48 meses, sem a entrada, ele tira 186 mil reais nos 4 anos, nos 48 meses, quando ele pagaria 75 mil no carro. Ele quase pega 3 carros. Ele quase pega 3 carros se ele aplicar o dinheiro. Observa que ele tendo a prestação, ou melhor, ele tendo a entrada, ele pega menos. Por quê? Porque ele já tem os 30 mil lá de trás. Como a taxa de juros é menor quando tem entrada, ele acaba juntando menos. Mas mesmo juntando menos, ele pega basicamente o dobro do valor. Ou seja, ao final de 4 anos, ele compraria 2 carros com o mesmo valor. E isso se repete para baixo. A mesma coisa. Você pode ir vendo que dá a mesma coisa. Poxa, é muita diferença de grana. Você fala, porra, o cara que aplica o dinheiro se dá muito melhor do que o cara que não aplica o dinheiro e que compra tudo a prestação. É uma coisa meio óbvia. É óbvio, mas não é claro. As pessoas não sabem disso, não percebem isso. E é uma das coisas que a gente fala nesse livro, tá? Chamando a atenção para o quanto de dinheiro vai pelo ralo quando a gente compra bens caros como esses, carro, casa, tal, a prestação. Por quê? Porque a gente tem a ansiedade de achar que eu não posso morar alugado, eu não posso não ter um carro e andar, sei lá, de Uber, de táxi ou qualquer outra coisa, ou num carro bem velho, e por um tempo enquanto eu junto essa grana aqui. Não, não posso fazer isso. Como assim? Todos os meus amigos têm um carro novo, como eu vou andar num Monza velho? Como eu vou andar num, sei lá, num Cadete antigo? Como é que eu vou andar num carro velho? Não, não pode, isso é horrível, eu não posso fazer isso. Pois é, isso tem um custo absurdo em termos de dinheiro para sua família. E isso eu estou falando só para um carro. Muitas famílias têm 2 carros. Isso aqui tudo se repete em dobro. E o pior, aí o cara chega lá no final, ele troca de carro. E aí volta a entrar isso aqui de novo. O cara está sempre trocando para tentar manter o carro mais novo possível. Ou seja, a cada 3 ou 4 anos o cara está trocando de carro. Tem gente que troca todo ano. Mas tem gente que troca ali a cada 2, 3, 4 anos, o cara está trocando, porque senão o carro fica velho, fica muito velho, vai dar muita manutenção. Cara, a manutenção do carro custa muito menos do que isso aqui. Não é um pouquinho menos, é absurdamente menos. Com a diferença de valor que tu paga aqui, você pega o motor do teu carro, joga no lixo, bota um motor novo e continua rodando com ele. É capaz de dar para trocar a suspensão toda também e ainda sobrar muito dinheiro. Então observa que é muita diferença de dinheiro entre isso e isso. A mais se você aplicar. Não obstante tudo isso, as pessoas, mas poxa, isso aqui é só dinheiro. Calma, vamos falar mais. A maior parte das pessoas não roda demais de carro. A boa parte das pessoas compram um carro e moram na cidade. Se a família tem 2 carros, então, aí roda menos ainda. Mas vou botar que tenha um carro só para a família e as pessoas rodem com aquele carro para lá e para cá. Leva filho na escola, volta, vai no trabalho, faz isso aqui e tal. E aí eu botei aqui quanto custa, tá? Quanto custa em termos de combustível, só o combustível.
se você rodar 2.500 quilômetros, 5.000, 7.500, 10.000, tal, por mês. Aí você fala, poxa, rodar 25.000, 2.500 quilômetros por mês é muito, Campos. Pode ser. Dá 83 quilômetros por dia. Não é muito. Se você parar para pensar que numa cidade o cara anda, tá a, vamos dizer, 15 quilômetros do trabalho. Ele sai, ele vai 15 quilômetros, ele volta mais 15, já são 30. Aí ele vai buscar a criança na escola, sei lá, uns 10 quilômetros, volta mais 20, são 20, 50, tal, então ele tá rodando. Aí você pega uma viagem, ele não viaja toda semana, mas ele viaja uma vez ou outra, e nessa viagem ele faz 500 quilômetros. Quando você bota isso na média, tá aqui a quilometragem. Tá? Tem gente que vai rodar isso. 125 km por dia útil. Fim de semana o cara não roda. E se botar por dias do mês, né, os 30 dias do mês, dá isso aqui. Observa aqui. Para quem roda 20.000 quilômetros, pô, é quilômetro pra cacete. Para rodar por mês é muita coisa. Mas existe gente que roda isso, tá? Um cara que trabalha como representante comercial. O cara bate para lá, bate para cá, bate para lá, bate para cá, ele tá no carro dele, tá rodando para lá para cá, ele vai rodar isso, tá? Algumas pessoas, sei lá, o cara é médico, trabalha em 5, 6 lugares diferentes, alguns até em cidades próximas. O cara também é capaz de rodar isso. Depende, tá? Então eu botei aqui as contas. Isso aqui é o custo da gasolina. Só da gasolina. Eu botei gasolina com esse valor aqui, tá, galera? Então o cara rodando, o preço e quanto que ele gasta por mês para isso. E aí eu fiz a conta do Uber. Se o cara rodar de Uber a mesma quantidade que ele roda de gasolina, obviamente que ele vai pagar muito mais. Né? O Uber, se você olhar aqui, ele custa mais ou menos o triplo, né? 2,5 vezes o custo da gasolina. Tá? Mas ele não tem que ter o carro. Ele não tem que ter o carro, ele não paga IPTU, ele não paga IPVA, ele não paga IPTU não, ele não paga IPVA, não paga seguro, não tem depreciação do carro, não tem nada dessas coisas. E ele não tem nem que dirigir, né? Pode beber, não tem multa se bebeu, tal. Então, tem as suas vantagens. Observa que se o cara rodar muito, o Uber já não compensa, fica muito caro, fica muito caro. Mas se o cara roda pouco, e eu acredito que a maior parte das pessoas se inclua nessas duas primeiras categorias aqui, ó. O cara roda de 80 a 100 km por dia. Pouca gente, a maior parte das pessoas não roda mais que isso, especialmente se a família tem dois carros, porque divide aquele, vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para a escola, divide por dois. Então a imensa maioria dos carros não rodam mais do que 100 km por dia, na média. Logo, o Uber começa a se tornar extremamente vantajoso. Então a ideia de fazer essas contas aqui e mostrar para vocês é que, ponto número 1, comprar a prestação é um péssimo negócio. Todo mundo sabe disso, mas ninguém reconhece. Quando você bota no papel, é que você olha e fala, pô, eu sabia que era ruim, mas não sabia que era tão ruim. Tá? Basta você comparar esse primeiro valor aqui, ó. Só esse primeiro valor. Você tem 80% a mais se você aplicar o dinheiro. Rodar num carro antigo, que basicamente os carros antigos, eles, não tem a depreciação do primeiro ano. O IPVA às vezes é de graça, só tem o seguro obrigatório, não tem IPVA. E você não tem seguro, porque a companhia de seguro nem faz. Então você já diminui na sua conta esse dinheiro aqui, se você comprar um carro antigo. Aí você fala, pô, mas um carro antigo dá manutenção. Meu irmão, se você pagar até 20 mil, ou 20 e poucos mil reais de manutenção naquele carro, por ano, tá compensando. Pô, o carro tem que ser muito ruim para te dar 20 mil reais de manutenção por ano. Aí você pega esse carro, vende, compra outro que seja melhor, menos ruim. Tá? Então, comprar um carro antigo e pagar a manutenção compensa 1.000 vezes mais do que comprar um carro zero e pagar o financiamento só pela diferença do financiamento. Só por isso aqui, só por isso aqui, fora a diferença do financiamento. Então eu queria chamar a atenção para vocês que é possível você fazer esse tipo de conta, e aqui eu não entrei em minúcias e detalhes, né, da desvalorização anual e não sei o que, tal. Não tem também o gosto de ser o bonitão da bala chica, que tem um carro novo, tem essa vantagem. Mas eu tenho milhões de reais. Beleza, meu irmão, gaste o teu dinheiro como você quiser. Mas a maioria das pessoas não tem milhões de reais para gastar como quiser. A maioria das pessoas conta o dinheiro para chegar no final do mês. E uma das grandes despesas da família, além do imóvel financiado, é o financiamento dos automóveis. E aqui, ó, morre, é um ralo de dinheiro,
é um vazadouro de dinheiro que as pessoas não se dão conta, porque elas não têm educação financeira. Agora você já não pode falar assim, ah, não, eu não tenho onde estudar isso. Tem, o livro está aqui, ó, disponível em Clube de Autores para você estudar, e é onde a gente discute várias coisas, não só isso, a gente discute uma porção de coisas diferentes a respeito dessas mesmas ideias para você ter em mente na hora de fazer, antes de fazer uma coisa, você pensar melhor no assunto. Tá bem? Então, espero que esse vídeo seja útil para algumas pessoas. Um enorme abraço para todos vocês. Até um próximo vídeo. E tchau, tchau.